tempo eu tenho que dormir e acordar para chegar ao final de semana, não é assim? O dormir e acordar. Elas não ficam, às vezes fatos que aconteceram, ela fala, não, isso aconteceu, mas eu não gostei. Mas ela não se prende. Daqui a pouco ela vem e brinca de novo. Então essa é a proposta. A criança, ela é sincera, ela não tem malícia. Ela fala. O que ela acha, ela fala. Muitas vezes, às vezes até quem convive com criança sabe que muitas vezes até a gente passa apertado. Por quê? Porque elas têm a sinceridade, elas não escondem os seus sentimentos. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Se ela vai falar que eu não gostei, ela não gostou. Ela é sincera, ela não conhece esse mundo que os adultos conhecem muitas vezes de mascarar os sentimentos. Muitas vezes até para evitar a ofensa de uma outra pessoa. A criança não conhece isso. E essa malícia, essa maldade, uma criança brinca com a outra. Elas têm não sei se alguém já observou, mas quando elas brincam em conjunto e não tem um adulto, deixa só entre as crianças, vocês veem, a gente observa que elas se organizam. Vai ter a criança que lidera, é sempre assim, é um grupo. Vai ter a criança que lidera, vai ter a criança que dá ideia. Se ela não concorda com a ideia, ela vira e vai brincar de outra forma, com outro coleguinho. Ela se vira. Porque elas não têm essa maldade de selecionar, essa imposição. Elas não têm isso. A proposta é que a gente se desarme um pouco para a vida. Que a gente torne a nossa vida mais leve. E assim a gente pode observar no comportamento das crianças quantas vezes, dentro da pureza de coração, muitas vezes a gente tem um relacionamento mais aberto ao próximo, sem medo, porque muitas vezes nós somos cercados de medo até de demonstrar a nossa felicidade. Nós temos medo até disso, porque nós temos medos uns dos outros. Seremos felizes o dia que nós não vivermos mais com este medo e podemos ser realmente quem nós somos, sem máscaras. Essa é a proposta. No mundo à frente, num processo evolutivo maior, nós poderemos ser realmente quem nós somos sem ter medo. Sem medo do outro. A criança, ela perdoa com facilidade. É interessante isso. Crianças, elas brincam, de repente, briga por qualquer coisa. Aí elas ficam de mal. Elas dão um dedão. Quem deu o dedão e dedinho quando era criança? Todo mundo, né? Então fica de mal, dá o dedão. Aí fica um em cada canto. Aí daqui a pouco, aquela brincadeira sozinha, solitária, fica chato. Aí daqui a pouco o outro vai lá, não sei o que, vai lá e dá o dedinho. É 5 minutos, é questão sempre de 5 minutos. Ou tá brincando com outra coisa. E elas não guardam mágoa. Olha que beleza. Olha só que beleza. Aí muitas vezes nós nos tornamos adultos e ficamos presos e amarrados a uma mágoa, ou às vezes uma coisa tão boba, que começa boba. A criança, olha como é que ela perdoa com facilidade. Aliás, isso a gente não aprende nem com as crianças, isso a gente aprende lá com o nosso mestre, né? Lá, Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar, mestre? Até 7 vezes? Não, Pedro. Mas 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. Por que perdoar sempre? Porque, gente, dá trabalho carregar mágoa. Mágoa é um negócio chato. Eu falo, é chato, que pesa o coração da gente, que tranca o coração da gente, parece que amarra a vida da gente. Dá um trabalho danado porque eu quero fazer um monte de coisa para não me encontrar mais com aquela pessoa. Dá um trabalho danado. A gente se arma, fica pronto para uma resposta. Olha o trabalho que dá isso daí, gente. Aí Jesus fala, perdoa. Deixa de lado. Cada um segue seu caminho. Mas ele cometeu uma falta comigo. Perdoa. O tempo dele chega. E aí a nossa vida leve, flui, fica mais leve. Ela flui. Ela vai adiante. A gente dorme bem. Eu costumo dizer o seguinte, pega a mágoa e transforma numa pedra. O tamanho da mágoa que você tem, transforma o tamanho da mágoa, o tamanho da pedra. Carrega essa pedra no braço.
No começo você fala, nossa, não é tanto, mas fica o dia inteiro. Dorme com essa pedra, toma banho com essa pedra. Aí chega uma hora, sabe o que a gente tem que fazer? Tem vontade de fazer? Pega essa pedra e joga no rio. Se livra. É isso, se livrar da mágoa, perdoar é isso. É jogar fora essa pedra. Aí a gente sente aquela leveza. Ai, me livrei. É muito mais simples. Jesus, ensinou isso há 2000 anos atrás. E a gente ainda está aprendendo. A criança, ela já aprendeu. Parece que assim, ela aprende, aí a gente fica adulto, a gente desaprende. Não é assim? Olha só que interessante. As crianças confiam nos seus pais. O que você disser para a criança, ela vai acreditar. Quem que é o herói da criança? O pai e a mãe. É o primeiro modelo que eles têm em casa. Se você falar assim, filho, é importante escovar os dentes, lavar a mão para não ter problema de dor de barriga, etc, etc, eles vão acreditar em você. Logicamente, a gente dando exemplo. Aí a gente remete aquele aprendizado com as crianças. Nós temos um pai criador. Quando que nós acreditamos e confiamos nele? Muitas vezes a gente até esquece. As crianças acreditam, elas acreditam piamente no pai. Nós somos crianças grandes, mas fomos crianças, nós somos crianças. Até espiritualmente dizendo. Quando nós vamos começar a acreditar nesse pai? Fala assim, pai, quais são as regras? Como é que funciona? Como é que funciona assim para a gente poder viver em harmonia? Que aí vem os estudos, né? De como funciona, que são as leis. Quais são suas leis? Como é que eu faço? É assim que se procede? Então eu vou seguir certinho. Costumo comparar Deus com o tempo. Deus é como o tempo. Eu sigo o meu caminho, sigo suas leis, procuro fazer tudo certinho. E mesmo assim, muitas vezes, algumas pessoas vão até apontar e nos criticar. Mas confia nesse pai. Porque se eu faço tudo certinho, se eu sigo o meu caminho, o tempo, Deus mostra o quanto que a gente está certo. Ou aonde nós erramos. Ele mostra. Tudo se mostra. Nós acreditamos que a transformação é do dia para a noite. Não. Ela faz parte de um processo. Toda transformação faz parte de um processo. Então a gente precisa aprender a saber como funcionam as suas leis, colocá-las em prática e esperar o resultado desse processo. E confiar nesse pai, assim como as crianças confiam nos seus pais. É muito interessante isso. As crianças são abertas ao novo, à novidade. Lógico, são espíritos encarnados. Aí a gente chega no estudo mesmo da doutrina espírita. O que as crianças são? São espíritos encarnados num processo. O ser humano é o único mamífero que tem esse processo de crescimento e aprendizado que chega à fase adulta, um dos mais longos que tem. Se nós compararmos a outros mamíferos, é rapidinho. Nasceu, já aprende a andar, já aprende a se levantar, é questão de horas. Já faz a primeira mamada e já vamos fugir dos predadores, não é assim? Questão de meses, já chega à fase adulta. O ser humano leva em torno de seus 17, 18 anos. Por quê? Olha o tempo de aprendizado para esse espírito que encarna, que é pré-existente, que tem a sua personalidade. Por isso que nós vemos crianças com traços de personalidade diferentes uma das outras. Basta ver uma dentro de uma casa com vários irmãos. Recebem o mesmo processo de educação. No entanto, como são personalidades diferentes, não é assim? Por quê? Porque são personalidades, são espíritos diferentes. Cada espírito traz a sua bagagem. Então, isso reflete. E aí compete o olhar minucioso do pai e da mãe guiar esses espíritos. Por isso que existem crianças que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas, outras são mais agressivas, outras são mais pacíficas. Não é assim que funciona? Mas elas têm maldade? Não. Dentro desse período da infância, elas ainda possuem a inocência. Elas fazem porque faz parte da personalidade. Então elas não respondem pelos seus atos ainda,
nesse período da infância. Kardec, na questão 385, ele faz a pergunta para a espiritualidade: por que ao sair da adolescência o indivíduo modifica seu caráter, ou seja, aquele boom, né? Vem a adolescência e vem... Por quê? Porque vem à tona toda aquela personalidade da vida anterior. Então esse período de infância serviu o quê? Para que ele pudesse aprender com usos e costumes desta época, porque nós somos espíritos, não sabemos em que vida nós vivemos, né? Em que época nós vivemos, mas nós nos adequamos ao quê? Aos usos e costumes atuais. E aí, abertos a esse aprendizado, recebendo os valores dos nossos pais, da nossa família, de todos aqueles que nos cercam, educadores, etc. Na adolescência, somando isso, a gente começa a ter esse choque, por isso daquele boom da adolescência. E num trecho muito importante da resposta da espiritualidade a Kardec, fala o seguinte: mesmo uma criança que é má por natureza terá suas faltas encobertas pela inconsciência dos seus atos. Olha, quem está falando não é Mariana, é a espiritualidade falando para Kardec. Essa inocência não constitui uma superioridade real sobre aquilo que o espírito era antes. A inocência é a imagem daquilo que deveria ser. Se ainda não é, a culpa recai sobre ele. Ou seja, o que está explicando aqui? Sobre essa aparência inocente de uma criança, que é o que nos transforma. Porque quando a gente vê aquela coisinha pequenininha, que a gente muda até a nossa voz, não fica assim? Não fica com vontade de apertar as bochechinhas? Não é assim? todo mundo se derrete por uma criança, por um bebê. Porque dentro daquela aparência, o que ele traz para nós? Aquela fragilidade. A criança é frágil. E aí nós adultos, com o nosso conhecimento, vai querer proteger, vai querer ensinar, vai querer fazer de tudo para que aquela criança cresça e se torne um homem de bem. Então é dentro dessa inocência que nós vamos nos desdobrar para ensiná-la a conduzir esse caminho, a esses valores morais, que todos nós aqui dentro de uma casa espírita, nós buscamos quais são os valores morais e ensinamentos de Cristo. E aí para a formação dessa criança, para o crescimento, pela formação dessa criança, o que é importante? Não só a educação escolar, que dá a capacidade intelectual, que aumenta a capacidade intelectual, mas qual que é a importância também de nós darmos a essas crianças? A educação religiosa, a evangelização. E aí, dentro de uma casa espírita, evangelização espírita, mas para aqueles que estão assistindo na internet e são de outras igrejas, a educação religiosa não importa, porque todas ligam a um único Pai que é Deus. Nós temos um único mestre que é Jesus. Não importa, mas você desde cedo colocar esse espírito que vem, toda a educação religiosa, falar de Deus, falar de Jesus, não tem vergonha. Olha, Deus não gosta. Dentro da linguagem de cada faixa etária, lógico, ensinando desde cedo, você transforma aquele espírito, ao transformar, entrar nessa fase da adolescência e se transformar um adulto, ele vai absorver o que? Esses valores que são colocados, que são ensinados. Não dá para mais deixar a gente falar assim: ah, meu filho vai escolher lá na frente. Às vezes lá na frente pode ser tarde demais. É de pequenininho. E aí vem Kardec, quando a gente fala da criança, da infância, porque quando a gente fala de infância, fala o seguinte: poxa vida, eu venho reencarnar aqui na Terra novamente. Eu volto como bebê. Eu tenho que aprender tudo de novo. Eu tenho que aprender a andar, tenho que aprender a falar, tenho que entrar na escola de novo. Não é assim? Pra quê? Por quê? Por que a gente já não nasce prontinho? Não seria mais fácil? Já encarna, já consciente, não seria mais fácil? Olha por quê. Encarnando, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Questão 383. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados na sua educação. Veja, então a gente tem essa necessidade ainda de passar pelo período dessa infância, de nós sermos
aprendermos tudo de novo, porque, primeiro, os usos e costumes atuais. Não dá para, por exemplo, suponhamos que eu tenha vivido há 3, 4 séculos atrás. São os mesmos usos e costumes? Não, muda. Se muda em 60 anos, em 30 anos, imagina 3, 4 séculos atrás. Então nós nos adequamos nos dias de hoje, nos aperfeiçoamos. E com a influência dos nossos pais, nós vamos trazendo, convivendo em sociedade, logicamente, nós vamos absorvendo os novos ensinamentos. Esse é o objetivo, aperfeiçoar. E aí, emendando essa questão, a 208 fala o seguinte: o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Olha a pergunta, ele não exerce? Kardec pergunta. Resposta: exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso para ele é uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Não é a Mariana, é a espiritualidade que fala. Ou seja, olha o papel importante de ser pai e mãe. Olha a nossa responsabilidade de um pai e de uma mãe. Essa é a responsabilidade. A sociedade pode nos auxiliar na educação, através de educadores, os parentes, a família nos auxilia. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. A educação daquele espírito é do pai e da mãe. Não dá pra gente, isso não dá para terceirizar. Os valores, quem tem que passar é o pai e a mãe. E muito mais além do que simplesmente só dar a condição financeira, que é bom. Não estou falando que não é. Você se preocupar com a saúde, com a educação, para que ele proporcione, tenha uma vida, um emprego, uma vida, que ele possa até inclusive criar os filhos deles, proporcionar esse bem-estar, vamos dizer assim, na parte material, na parte da matéria é importante? Mas não é só isso. Vai muito mais além. É fazer com que esse espírito que Deus fala o seguinte: olha, o trabalho de vocês dois, pega esse Joãozinho, a Marianinha, vocês vão cuidar dele, transforme ele num cidadão de bem. E aí vem nós, nesse tempo de perturbação, nesse tempo de transição, que somos adultos, e não é por acaso que nós somos adultos nesse momento, que vem essa geração, essa nova geração, dessas crianças que vêm para mudar esse planeta. Qual que é a nossa responsabilidade em cima disso? De conduzi-las para que elas possam trabalhar para o bem do planeta. Essa é a nossa responsabilidade. Sermos adultos nesse exato momento, ensinar essas novas crianças para cuidar desse planeta. Olha a nossa responsabilidade. Então ela vai muito mais além do que só o bem-estar material, que é importante, não estou dizendo que não é. É importante dar boas condições, mas não só isso. O que é transformar essa criança num cidadão de bem? É fazer com que ela atue na sociedade sem autoritarismo, sem negligência, com honestidade, pensando, sendo solidário, etc. Como está lá em Kardec, o homem de bem. Temos lá no Evangelho. Em resumo, são essas características. Que cuida do próximo. Sabe utilizar de todos os seus métodos para não invadir, não prejudicar o próximo. Quando a gente fala dessa nova geração, e aí é importante, lá no finalzinho lá de Kardec, de onde que eu tirei essa informação? Lá da Gênesis, o livro lá da Gênesis. E fala sobre os fins dos tempos. Os dois últimos capítulos falam a mudança do fim dos tempos e a geração nova. Como é que funcionaria isso? E aí eu vou fazer aquela comparação. Um vô e um neto. Hoje, a distância de um vô e de um neto ela é os 60, 70 anos. Antigamente era 30, 40, 50. Porque hoje a gente tem tendência a ter filho mais tarde, então essa distância vai aumentando, correto? Então 60 anos é tempo
o suficiente para nós vermos que usos e costumes de cada geração é totalmente diferente. Quando nós observarmos, inclusive quando você vê uma conversa de um avô e de um neto, não sei se alguém já prestou atenção, o avô fala, mas no meu tempo é diferente. Ah, avô, mas não é assim, isso não usa mais. Você vê que dá choque. Muitas vezes até o choque de cultura, choque de geração, muitas vezes isso acontece. E o pai e a mãe, o que é no meio disso daí? O filtro. Ele que vai filtrar. Por quê? Porque ele cresceu com os usos e costumes dos seus pais, que ele recebeu da educação dos seus pais, que tiveram aquele método de ensino. Ele vai falar o seguinte, tá, isso aqui funcionou, mas isso aqui já não usa mais, porque mudou, os tempos mudaram. E ao mesmo tempo, a criançada que vem, ela vem ligada, com muita coisa nova, com muita novidade. E aí o pai e a mãe competem, olhar, observar e falar, o que é isso? Isso aqui é bom, essa coisa nova é boa ou é ruim? Veja bem, novo ou velho ou antigo, bom ou ruim, são características diferentes. Então nem tudo que é velho é ruim, mas também nem tudo que é velho é bom. E vice-versa, nem tudo que é novo é ruim, nem tudo que é novo é bom. Então compete ao pai e à mãe fazer esse filtro. E aí qual é o meu parâmetro? Da onde que eu vou tirar? Qual é o meu parâmetro? Quais são os meus princípios e os meus valores morais? Confrontam os meus princípios e valores morais? Quem que é o meu guia? É os ensinamentos do Mestre Jesus. É o ensinamento dele? Então, isso que está acontecendo confronta esses ensinos do Mestre? Esse é o meu parâmetro. Ah, confronta. Ah, uma filosofia de origem humana, que é equivocada. Ah, não é. Isso aqui dá pra... E a gente vai fazendo esse filtro. Por quê? Pra gente cuidar também, que nem tudo que está rolando por aí é necessariamente coisa boa. Nós estarmos atentos, principalmente, não só para a criança, mas também para a vida do adolescente. E aí compete a nossa orientação, é o pai e a mãe. O pai e a mãe é o filtro. E aí, o que é o fim dos tempos? É que quando você compara, vamos lá, de 60 anos para cá, muita coisa se mudou, muita coisa se renovou, muita coisa aconteceu. Esse é o fim dos tempos. Então já não é mais aquela chuva de meteoro ou coisa parecida, aquela coisa apocalíptica, fim do mundo. Não é. É simplesmente uma geração que se renova a cada tempo, de tempos em tempos. Porque um dia também nós que somos pais, um dia vamos ser avós, e nós vamos também ter esse choque de geração, aí os nossos filhos vão fazer esse papel de filtro e assim por diante. Absorvendo, mantendo o que é bom, descartando o que não é bom. É assim que se transforma. Então, é um processo de mudança. Quando Kardec fala dessa geração nova, no item 28 da Gênesis, ele fala o seguinte: a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoce, juntas aos sentimentos inatos do bem e crenças espiritualistas. Aí eu pergunto, por isso que eu perguntei, quem é que tem contato com criança? Como é que é criançada hoje? Tudo ligada no 440, no mais 220, não é assim? Pega as coisas no ar, não é assim? Criançada hoje? O tempo do faça que eu digo, mas não faça que eu faço, vale hoje? Não vale mais. Essa história do que eu tô mandando e você tem que obedecer, funciona com eles? Não funciona. Como é que funciona? Exemplo. Olha que proposta. Eu não tenho que apenas cuidar deles, eu tenho que me cuidar, eu tenho que mudar para dar exemplo para eles poderem, porque eles olham pra gente por igual. Eles não olham mais pra gente com aquela coisa, não tem mais aquele temor que antigamente se tinha. Mudou. A criançada mudou. Essa criançada vem e te olha. E eles te apontam. Olha, você fez isso, tá errado. Você me ensinou que tá errado. Eles fazem isso. E a gente se pega e fala, poxa vida, você tem razão. E você tem que dar razão. Não é assim? Quem que nunca se deparou com uma situação dessa? Quem convive com criança sabe o que eu tô falando. Então, assim, só que é o seguinte, essa geração nova, ela vem perfeita? São mini Jesusinhos? Não. Não.
Continuando. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Já está respondido. Mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar no movimento de regeneração. Ou seja, eles também têm as suas arestas a serem aparadas, assim como nós. São diamantes que precisam ser lapidados. Olha a lei de sociedade. Olha Deus falando para você, vamos todo mundo aprender todo mundo junto. É assim. Então eles não vêm perfeitos, eles também têm. Por isso que é importante, aí vem mais uma vez o papel do pai, da mãe, responsáveis, as pessoas que ajudam, os educadores e toda a comunidade. Observar quais são as características, quais são os traços de personalidade dessa criança. Ela é muito competitiva. Então, como é que a gente vai trabalhar para ela ser mais solidária, etc. Como a gente vai trabalhar? E aí nós temos equipes de profissionais que inclusive podem auxiliar com isso. Nós evoluímos muito a ponto de aprendermos a fazer isso com as crianças e adolescentes, lógico. Então elas não vêm perfeitas. Nós temos que ajudar. E nós devemos também atentar ao seguinte: quais são os usos e costumes atuais que podem auxiliar o avanço moral dessa criança ou que podem, por sua vez, também atrapalhar, que não possa estimular o consumismo, o materialismo. Quais são os nossos usos e costumes? E começar a questionar. Falei, o que eu estou ensinando para essa criança tendo essa atitude? Porque nós também temos muito que melhorar. Nossos usos e costumes atuais também tem muita coisa boa. Melhoramos, progredimos muito. Mas também temos muitas coisas que devemos melhorar. Então, sempre essa análise, esse pensamento crítico é necessário o tempo todo. Com a gente, com as crianças e com o meio que nós vivemos. Olha só. Então, quando nós aprendemos, de fato, quais são os nossos princípios, os nossos valores, entendermos quais são os ensinamentos de Cristo, a gente consegue colocar em prática de uma forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim, mais compreendido. E só para finalizar, a proposta de bem-aventurados, os puros de coração, é essa proposta. Não é virarmos crianças, mas é não esquecermos que um dia fomos crianças, que um dia nós pegamos leve com a nossa vida. A proposta é isso, é retornar um pouco a essa infância que muitas vezes a gente deixou por conta das experiências da nossa vida, pelo que nós passamos. É voltar a ter essa simplicidade. O puro de coração é isso. É aquele que não cobra do outro aquilo que o outro não tem. Ele aceita o outro do jeito que ele é. Essa é a proposta. E só para finalizar, tenho aqui uma poesia de autoria própria, que é de um neto. Na verdade, é um avô que diz isso para o neto. Então, pensem vocês num avô que segura aquele netinho com seus 3 meses de idade, e ele chega ao seu netinho e diz assim: dorme, meu querido, dorme. A vida é tão longa e o tempo da terra é tão curta. Agora você se preocupa apenas com você mesmo, mas logo vais crescer. Terás um mundo por descobrir e teus pais guiarão a ti. Tenha paciência com eles. Eles estão aprendendo como você. Eles guardam, anseiam, choram quando não sabem quantas mazelas deste mundo caem. Do mesmo modo que acontece quando caem junto a mim. Um dia ficarás velho, como eu. Passará por desafios no mundo. Não desista. Apesar das aflições, rogue a Deus, não se entregue às paixões. Lute firme e não esmoreça, para que quando eu retornar, quando eu voltar, você, meu neto, conte para mim tudo isso, para que eu cresça. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Quem trabalha com criança como a gente trabalha,
isso cabe no contexto todo, né? Quem trabalha não só com evangelização, mas quem é pai, mas quando a gente trabalha com evangelização no sentido de várias crianças, eu acho que vale uma parte aí. Trata com amor, com paciência, com carinho, que você é retribuído. O respeito não vem do medo. A gente consegue o respeito com amor, com tolerância, entendendo aquela criança e o tempo dela, entendendo o convívio, o que ela tem dentro do seu lar, o que ela recebeu. Então, é exatamente isso. Nós somos exemplos vivos. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Não adianta, né? Falar para não quebrar o telhado, né? Lá jogar pedra na vidraça e virar a escola e eu tô atacando uma pedra lá porque eu acho engraçado. Então, nós somos exemplos e nossos filhos. Mas também filhos mais velhos entendam que nós também ainda somos crianças pequenas. Você diz que seus pais não entendem, mas vocês não entendem seus pais. Então, todos estamos sempre evoluindo. Obrigada, Mariana. Eu acho que foi muito produtivo para todos nós. E eu peço que nessa vibração de amor, que continuemos com pensamentos ligados a Deus, ao nosso Pai, aos nossos amigos espirituais que conduziu, que ajudou a Mariana nessa palestra maravilhosa e também nos ajudou a entender, a compreender o que é ser criança, né? O que é tentar olhar como criança. Agradecemos, Senhor, mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Jesus, nosso Mestre querido, com o Seu semblante em nossas mentes, e também peço às pessoas que nos assistam, que imaginem Jesus nesse momento com seus braços abertos e do seu coração muita luz a todos nós, transmitindo paz, amor, alegria, principalmente tolerância, paciência, para que a gente consiga aceitar todas as tribulações que aparecem, com muita tolerância e muita fé em Deus, pois sabemos que nada é por acaso. Jesus, nosso mestre, amigo e querido, agradecemos mais uma vez a sua presença. Deus, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho de hoje. A espiritualidade amiga, agradecemos também. E assim damos por encerrada a palestra de hoje. Que assim seja.